E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, aluno. Eu sou o professor Ricardo e estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre dicas para o Enem 2019 em História. A prova de História do Enem, ela procura sair de uma relação puramente conteudista para contemplar habilidades mais amplas e, ao mesmo tempo, constituir elementos significativos do que apenas uma realidade política e econômica pura. Então, nesse sentido, compreender as habilidades do Enem se torna extremamente interessante para nós, porque sabemos que este padrão de questão cairá neste ano. A dica central, então, nesse sentido, é analisarmos com qualidade o que são essas habilidades exigidas para essa história mais ampla e, ao mesmo tempo, vermos isso na prática, na nossa resolução comentada com algumas questões do ano passado. Bem, pensando nessa lógica, então, das habilidades do Enem, veja só em nosso material. Nós estamos falando de elementos culturais que constituem aspectos de identidades. Então, por exemplo, as fontes que se trata da cultura, a memória e como ela é produzida ao longo do tempo, manifestações culturais em seus processos históricos, a perspectiva de patrimônio cultural, patrimônio artístico, o que é cultura material, por exemplo, que elementos que nós temos associados nesse sentido. Muito bem, além desse aspecto cultural, nós tratamos também das instituições sobre os movimentos sociais. Então, nós temos os registros de grupos sociais, nós temos a relação de como a justiça mudou a sua compreensão ao longo do tempo sobre grupos sociais. Nós temos a própria luta e conquista de movimentos sociais ao longo do tempo. Nós temos ainda as instituições, os conflitos ao longo da história. Claro, não se engane, quando falamos de conflitos, o aspecto é amplo. Então, nesse cenário, é uma prova exigente, diversificada, analítica, mas é inegável que essas habilidades que estamos comentando irão aparecer na prova de 2019. Mais um grupo de perspectiva analítica dessas habilidades se dá em torno da democracia e da cidadania, caro aluno. Então, você tem a preocupação com os meios de comunicação, com as lutas sociais, com os valores étnicos, com a democracia e cidadania e as estratégias de inclusão. Nesse sentido, você está preocupado, por exemplo, ao pensar o Brasil, como ao longo do tempo foi construída a nossa democracia. Como ao longo do tempo a democracia se tornou mais inclusiva, mais analítica. Como que é possível conjecturar novas habilidades ao longo da história para a inclusão de mais indivíduos, para o avanço de mais elementos em nossa sociedade, na defesa de uma construção de sociedade plural, multifacetada. Nesse sentido, então, vamos analisar algumas questões do Enem para ver como essas habilidades aparecem na prática. Esta primeira questão, ela trata sobre a ampliação de cidadania. É uma questão de 2018. Aqui nós temos os debates sobre a constituição do voto feminino. E em que sentido, então, o voto feminino, ele aparece e se desenvolve no Brasil? Nós temos para o voto feminino, olha, a Constituição de 1932, na verdade o Código Eleitoral de 32, que depois se manifesta na Constituição de 34, garantindo a inclusão da mulher no voto. E aí, justamente, a questão nos pergunta isso, como que é essa história da inclusão da mulher? O que tem a ver? A alternativa correta, ela está ligada justamente a essa perspectiva, a extensão da campanha de cidadania, a extensão do voto. Olha a estratégia do olhar, caro aluno, para a questão do Enem. Preste muita atenção nisso. Você precisa perceber que o Enem é uma prova que quer dar voz a grupos que até então não tiveram voz ao longo do tempo.
sobretudo em nossa história. Então você se preocupa com a história do negro, com a história do índio, com a história da extensão dos direitos e do empoderamento da mulher ao longo do tempo, das manifestações culturais, como acabamos de ver. Preste atenção na leitura do texto, preste atenção na lógica que o texto oferece. Essa questão, por exemplo, trazia a interpretação da extensão da cidadania, que era justamente o que a alternativa desejava que nós pudéssemos analisar. Então isso se torna muito importante. Vamos ver outra. Olha só. Esse é um texto de Todorov, que está tratando sobre um conceito extremamente importante em antropologia para o Enem, a alteridade. O que é isso, a alteridade? O olhar para o outro. Como é que eu observo o outro que não conheço? Como é que eu observo, caro aluno, aquele que eu nunca vi? Tradicionalmente, a lógica na sociedade ocidental é a perspectiva de civilização e barbárie. Então, o olhar meu sobre o outro é superior. Essa é uma tradição grega, romana, ao longo do tempo, que depois se manifesta numa visão cristã, como essa da conquista da América. Vamos ao texto, olha só. O Todorov diz assim: o encontro entre o velho e o novo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo particular. É uma guerra ou uma conquista. E aí, então, a questão fala sobre justamente como que é a estratégia para superar essa lógica. Como é que eles conseguiram superar a conquista? Como é que centenas de europeus venceram milhares e milhares e milhares de indígenas? Como é que isso foi possível? A alternativa correta é a alternativa C. O que aconteceu nesse processo? Eles foram capazes de explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. O que isso significa? Que os europeus interpretaram a cultura indígena, conseguiram entender que o Império Azteca, no caso da conquista do México, era composto por vários povos dominados pelos aztecas e usaram as rivalidades existentes para a conquista. Perceba, eles conseguem interpretar o olhar do outro. Isso é extremamente importante para esta questão. Você tem uma rivalidade extremamente importante que aparece aqui. Portanto, pensar na questão do Enem como essa, num modelo como esse, é você pensar no texto, é você analisar o conteúdo sobre este texto e encontrar a alternativa, pensando no olhar do outro. Lembra disso? Alteridade, dica para o Enem importantíssima. Olhar para o outro. Não pense num olhar apenas do europeu, pense também na cultura que se manifesta de outros povos, os ditos vencidos. Como que isso se manifesta ao longo do tempo. Vamos a outra questão, para mais uma dica importante. Olha esse texto do Calaindo, está falando sobre feitiços e feiticeiros. Outra importante manifestação de crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. E aí ele vai explicar isso. O que é essa bolsa de mandinga? Você tem a insegurança física e espiritual que gerava uma necessidade de proteção sobre natureza, doenças, má sorte, violência. Mas olha ao mesmo tempo, trazer benefícios como sorte, dinheiro e atrair mulheres. E aí vem um comentário interessantíssimo. Tal lógica envolvia não apenas escravos, mas também homens brancos. O que isso significa? Olha a dica importante para o Enem. Aqui ele está procurando a memória de um movimento social, cultural e identitário. A cultura afro no Brasil. Um elemento extremamente importante da Constituição do Brasil. O que é isso? O que isso significa? A prática histórico-cultural de matriz africana no texto representava atenção, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Por que você tem essa preocupação? Porque você tem uma lógica de que o desamparo social era um elemento extremamente importante tanto para o branco quanto para o negro.
A gente pensa numa história tradicional, no branco sempre superior e no negro sempre inferior. Mas existe branco que também sofre com desamparo social. Brancos pobres. E aí, nesse sentido, ele entende a cultura afro e toma para si. Ele pega esta bolsa de mandinga e também a utiliza. Olha que olhar diferente, olha que olhar mais amplo sobre a Constituição do Brasil, sobre a nossa memória, sobre a nossa formação. Essa é a dica para o Enem importantíssima dessa questão. Olhe e interprete com qualidade. Interprete com qualidade, com essa visão mais ampla sobre as diversas culturas. Importantíssimo nesse sentido. Vamos a mais uma. Olha essa imagem. Temos uma imagem de propaganda de Vargas. Essa imagem foi impressa em uma cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. Então aqui, ó, você tem uma lógica importante. Está falando sobre um momento importante político, o Estado Novo, e aí qual é o intuito, o propósito de um movimento como esse? Alternativa D. Conquistar a aprovação política por um apelo carismático. Ora, nada mais carismático do que um político aparecer com crianças. Olha a construção, olha o que o Enem está te pedindo. Entenda a construção sobre essa imagem. Isso sempre cai no Enem. Entender a construção da memória, a construção da propaganda sobre um governo, como aqui no caso da ditadura do Estado Novo varguista. É por isso, então, que você tem essa lógica da imagem positiva no governo ao longo do tempo. Outra questão importantíssima sobre o movimento social no Brasil, questão de 2018, questão do ano passado. Os líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibatada e outros castigos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. Sem dúvida, fizeram avançar a história. O próprio comando da questão nos trata que estamos falando sobre a revolta dos marinheiros. Agora, por que os castigos físicos é um cenário tão importante para esse movimento? Que lógica que nós temos aqui? A revolta, ela evidenciava, a revolta da Marinha, a alternativa E, a existência de uma mentalidade escravocrata no Brasil. Preste atenção nisso, aluno. Preste atenção, a revolta dos marinheiros não era apenas contra o castigo corporal, mas tinha a ver com marujos que entendiam que a escravidão ainda se perpetuava na mentalidade da marinha, que atacava os marinheiros, que em sua maioria eram negros, com chibatadas, com constantes chibatadas. Então veja, olha a interpretação de um movimento social. Não é um movimento apenas pela chibatada. Olha a segunda lógica. É um movimento contra a perpetuação da mentalidade escravista no Brasil. Olha que comentário importante aqui. Nós estamos falando sobre bens materiais, sobre bens imateriais. O aspecto de cultura material e imaterial, o que chamamos de patrimônio cultural, está na nossa Constituição. Veja que a Constituição refere-se à memória e o Enem cobra muito isso. O que é a expressão, o criar, o fazer, o viver, as criações artísticas, documentos ao longo do tempo, o conjunto urbano, os sítios de valor histórico e artístico. Então, nesse cenário, o Enem cobra muito cultura material e imaterial. Quer ver isso em outra questão? Olha só, você tem um ônibus de Rosa Parks, de uma mulher negra que decidiu não se levantar em um ônibus nos Estados Unidos. Olha a foto dela. E olha o que o Enem vai pedir. Esse ônibus, ele é relacionado a Rosa Parks, em 55, e a partir daí a luta de Martin Luther King sobre a questão dos negros nos Estados Unidos. O que é isso? Um movimento por igualdade civil. Lembra democracia, igualdade civil? Olha como a questão está cobrando isso. É importantíssimo entender essa lógica. É importantíssimo no Enem você prestar atenção nesse sentido. Para a gente terminar, este quadro já foi imagem importantíssima para o Enem. Sabe por quê? Ele tem a ver com a memória de Tiradentes, a construção do nosso mártir da liberdade. Quer uma outra dica para o Enem que pode ser importante? Movimento social, a revolta da vacina.
que tem a ver, sobretudo, com uma lógica importante de que o governo não pode impor políticas sem explicar à população, sem levar esse conhecimento à população. Atenção a essas lógicas e eu tenho certeza que você irá muito bem no Enem a partir dessas dicas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!